Natália. Jailson. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glórias a Deus. Paz de Cristo para todos que estão aí. Amém? Se os irmãos estiverem me ouvindo bem, amém? Dê um ok para mim aí. Se tiverem, a imagem estiver bem. Para mim parece que a imagem está meio fumaçada aqui. Eu não sei se eu mexi errado nesse celular, mas eu acho que dá para ver, né? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Vamos esperar ver se vai aparecer mais alguém. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. 5 horas. 5:01. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém? A todos os que estão aí assistindo agora, os que irão assistir depois. Amém? Paz de Cristo, estamos aqui mais uma vez, né? Para mais uma live rápida, amém? Porém objetiva, dando continuação ao assunto de ontem, né? Que falávamos sobre a igreja primitiva, né? Os segredos da igreja primitiva, né? Que foi lá atrás, né? Antes de ser chamado igreja, né? Que era chamado o caminho ainda, né, irmãos? E em Atos, ali no começo, como eu disse ontem, aconteceram coisas que aconteceram só naquele tempo, acredito eu. É lógico que a gente traz raízes, né? A gente traz dogmas, doutrinas, né? Que vieram dos apóstolos, mas o que eles vivenciaram depois que Jesus foi assunto aos céus foi somente naquele tempo. Amém, irmãos? Os irmãos estão me ouvindo? Se alguém pode colocar aí, por favor. Se os irmãos estiverem me ouvindo. Será que os irmãos estão me ouvindo? Aleluias. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Louvado e adorado seja o seu nome. A paz do Senhor. Agora escureceu tudo. Eita Deus de milagres. Amém, Jeová. Glória a Deus. Passaram o domingão aí, já encheram a barriga de macarronada. Glória a Deus, né? Então vou começar com uma oração aqui, amém, irmãos? Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui na sua presença, Senhor, para te louvar, para te exaltar, ó Deus, para engrandecer, Pai, o teu santo nome, na beleza da tua santidade, ó Deus, certo de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai, e que não existe outro Deus além de ti, não existe outro Deus igual a ti, não existe outro Deus como o Senhor. Ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, para agradecer ao Senhor por esse dia que o Senhor nos deu até aqui neste momento,
que ainda teremos mais ainda à noite, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo nosso respirar. Muito obrigado, ó Deus, pelo alimento que o Senhor colocou nas nossas mesas. Muito obrigado, ó Pai, por o Senhor ter nos dado oportunidade para quem trabalhou, Senhor, como eu, de ter ido trabalhar, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, pela minha vida. Muito obrigado, ó Pai, pela comunhão. Muito obrigado, ó Deus, pelo Senhor ter entregado o seu Filho para morrer pelos meus pecados no Calvário. Ó Pai, que o Senhor abençoe essa live, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, edificados para a honra e para a glória do Teu santo nome. Ó Pai, assim eu oro, Pai, e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, e peço, fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluias. Natália Lima, paz do Senhor, Natália, glória a Deus. Ô Natália, tá legal? Dá para ouvir o áudio, tranquilo? Tá ok o áudio? Aleluias, glória a Deus. Vou louvar o hino, irmãos, que eu estou ensaiando ele, cantei ele ontem, eu vou cantar o mesmo hoje, amém? Glória a Deus, aleluias. Bem diferente das histórias de TV, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que na minha história Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contra mim não é mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Pastor Tati, glória a Deus. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, da minha história, Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do
meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais o que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Aleluias. Na vida real, o maior vilão sou eu. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Pastor Sandra. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Então vamos à continuação, a palavra que estávamos ontem, né? Falando sobre segredos da igreja primitiva. Olha só que interessante, né? A igreja primitiva viveu algo intenso, né? Intenso, porque os apóstolos foram testemunhas oculares de Jesus, né? Oculares de Jesus. Então, eles falaram ali, fizeram feitos maravilhosos, maravilhosos, né? E o que me chama a atenção, né, que nós começamos a falar, foi o início, né, que nem se chamava igreja ainda, era o caminho. E naquele início, quando o Espírito Santo de Deus, ele desce, né, e os irmãos ali são batizados, né, e Pedro levanta e começa a pregar o seu sermão. E a gente começou a falar um pouco do sermão de Pedro. Porque o sermão de Pedro, naquele sermão, naquela mensagem, Pedro, através do Espírito Santo, 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Então, isso é muito maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente começou a pegar ali na sermão de Pedro, né? Entender um pouco dos segredos daquela igreja, que ganhavam tantas almas, que o Senhor acrescentavam tantas almas, né? É lógico, como eu acabei de dizer, hoje em dia as igrejas, nós trazemos sim, é lógico, trazemos a doutrina dos apóstolos, né, da Bíblia Sagrada, porém muitas coisas ficaram para trás, né? Hoje em dia a igreja tem deixado a essência, né? A essência que está aqui, a essência está no começo. Louvado seja Deus. A paz, boa tarde. Alguém do avamento, deve ser o pastor, alguém aí que faz live. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, queridos, hoje nós vamos aí falar, ontem a gente falou da mensagem de Pedro, que foi uma mensagem cristocêntrica. Pedro, ele apresentou a Jesus Cristo àqueles que estavam ali. Era tempo de festa, e quando eles começam a dizer, esses homens estão bêbados, começam a debochar, a Bíblia diz que Pedro se levanta e diz, não tem ninguém bêbado aqui não. Aqui se cumpriu a promessa do profeta Joel, né? Que naqueles dias o Senhor derramaria sobre seu espírito, sobre toda a carne, né? E ali Pedro começa a ministrar a palavra dele. Então, queridos, naquele momento, Pedro, ele é cristocêntrico. Pedro, ele prega a cruz. E ontem nós falamos sobre a cruz, né, o sacrifício de Jesus, o cordeiro, né, que foi entregue pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? A importância de quando nós formos chegar a evangelizar, deixar bem entendido isso, eu deixei para que todos entendessem, de primeiro, quando nós chegarmos em alguém, falemos de Jesus, preguemos as boas novas, o evangelho, que não venhamos nos envergonhar do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pedro, ele foi direto em Cristo, né? Então essa é um dos segredos daquela igreja, né? Ainda eu comentei que hoje em dia pessoas vão evangelizar logo de primeira o camarada e já querem usar analogia, já querem falar de côvados, né?
côvados, um côvado é 45 centímetros. Isso aí depois o menino aprende, irmão. Conhecimento. Depois o menino aprende na escola bíblica dominical, né? Depois o conhecimento vai vindo. Mas primeiro momento é Jesus. É mostrar que o plano da salvação é fazer com que aquela pessoa conheça que ela é pecadora e que ela precisa do Senhor Jesus Cristo para mudar a vida dela, né? Então, Pedro, ele pregou Cristo, né? Aí nós citamos Paulo também, que fala que mas nós pregamos a Cristo crucificado, lá em Coríntios. Ele fala também, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com ostentação de linguagem, eu não fui com eloquência, mas eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, né? Então, era interessante isso daí. E aí, depois a gente falou a respeito da pregação, porque quando a palavra ela é cristocêntrica, e aquela igreja, ela tinha um segredo muito interessante que nós temos que deixar aqui, logo de primeira aqui, que ela era uma igreja cheia do Espírito Santo, e ela era uma igreja unida. Então existia unidade, e existia o Espírito de Deus. Então uma igreja que é cheia do Espírito Santo, e que há unidade, querido, ninguém para. Ninguém para. O que é unidade? Uma igreja unida, onde não tem repartições, onde não tem classes separadas. Não, é uma igreja, é um corpo. É quando a igreja é um com Cristo, assim como Cristo é um com Deus, né? Fazemos parte do mesmo corpo. Então, quando a igreja está nesse propósito, né? E cheia do Espírito Santo, ninguém para essa igreja. Porque Jesus disse que essa é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acho interessante quando Jesus fala não prevalecerão, ele está querendo dizer o quê? Não prevalecerão. Lá em Jeremias ele fala assim, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Então ele não está dizendo que viver com Cristo, viver com ele seria fácil. Jesus não está falando que nós não íamos passar por lutas, nem dificuldades, nem tribulações, tanto que ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então se você está passando por luta, se você está passando por necessidade, se você está passando por um momento difícil na sua vida, neste momento, fique tranquilo, porque a vitória na sua vida é certa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer e acreditar que esse momento de dificuldade vai passar, porque você faz parte da igreja do Senhor, a igreja vencedora, a noiva de Cristo, e nela ninguém toca. Você é a menina dos olhos de Deus, e não importa o momento que você está passando, Deus já está entrando com providência na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, aí a gente falou que a pregação, ela sempre extrai um questionamento. A pregação, ela extrai um questionamento da pessoa, né? Por quê? Porque a palavra do Senhor, quando ela está regada com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ela é como uma espada de dois gumes. E ela penetra até na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, né? E é apta para discernir os propósitos dos corações, os pensamentos e os propósitos dos corações. Então a palavra de Deus, ela vai na onde o homem não consegue ir. A palavra de Deus, ela vai na onde o seu pastor não consegue ir. A palavra de Deus, ela vai na onde sua mãe não consegue ir, seu esposo não consegue ir, seu marido não consegue ir, né? Sua mulher não consegue ir, aonde sua professora não consegue ir. A palavra de Deus, ela vai onde seu irmão não consegue ir, seu médico não consegue ir, seu psicólogo não consegue ir. A palavra de Deus, ela vai em lugares que você precisa, porque Deus conhece o seu interior. Deus sabe qual é a sua ferida. Deus sabe qual é a sua necessidade. Irmã Maria Pilão, missionária Maria Pilão, a paz do Senhor, irmã, glória a Deus. Então Deus sabe qual a sua necessidade. Então, a Bíblia diz que, nós lemos ontem, que a palavra ela gera um questionamento, né? Por quê? Porque ela vai de encontro com a necessidade.
E a Bíblia diz que compungirem os corações. Nós falamos ontem que a palavra compungir é perfurar, né? A palavra compungir é picar violentamente, né? Então a palavra ela vai na ferida mesmo, né? Na ferida mesmo, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, queridos, aí nós falamos sobre isso, falamos da palavra, e hoje, agora, vamos à continuidade. Ontem nós fizemos 2 tópicos, que foi o primeiro foi pregue a Cristo, pregue a Jesus, a redenção da humanidade, pregue a cruz, que é um segredo da igreja primitiva. O segundo que nós falamos foi o quê? A mensagem pregada, ela tem que impactar os corações, porque ela está regada do Espírito Santo, e tem que extrair questionamento, né? A pessoa nunca sai de dentro da igreja da mesma forma que entrou. Alguma coisa a palavra vai falar com ela. Se é o Espírito Santo de Deus que está usando o mensageiro, com certeza, né? Deus conhecendo a pessoa, ela vai ter que arrumar. Porque, como eu disse, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não somos perfeitos, né? Então Deus está nos moldando, né? E Ele nos molda através da palavra. Hoje, então, nós vamos entrar aqui, depois disso aí, no versículo 38. Né? Nós lemos o 36, o 37, e agora nós vamos ler Atos 2, 38. Amém? Atos 2, 38. Está escrito assim. Quando eles disseram, o que faremos? Né? Extraiu ali uma questão. Né? O que faremos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Uma coisa que esse texto precisa deixar bem claro, que Pedro ele diz para eles se arrependerem e serem batizados no nome de Jesus Cristo. Né? O batismo ele tem que ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E ele fala assim, para a remissão dos vossos pecados, né? O batismo, na verdade, ele não é para remissão, eu não estou indo contra a Bíblia, irmãos, é que aqui Pedro ele não se aprofunda, mas no batismo ele não perdoa pecados, né? O que perdoa os nossos pecados é o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se eu estiver errado, alguém me corrija, né? Mas Pedro fala que Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo, né? Depois, através da Bíblia, ela vai explicando melhor, mas aqui é só para a gente deixar claro nessa parte. Então, quando eles entram nesse questionamento, Pedro fala isso, arrependei-vos. Então, qual que é o tópico 3 aqui dessa porçãozinha da palavra, que é segredos da igreja primitiva? Tópico 3, faça o apelo. Faça o apelo e ensine o caminho da salvação. Faça o apelo. Hoje, irmãos, muitas igrejas não fazem mais apelo. Esquecem de fazer o apelo depois das mensagens. O apelo, queridos, é importante. Olha só, o que Pedro faz ali quando eles falam, o que faremos? Pedro está fazendo um apelo. Aceitem a Jesus. Se arrependem dos vossos pecados, né? Sejam batizados em nome do Senhor Jesus e vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Se arrependam e aceitem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O apelo. Pedro está fazendo o apelo. Aquela igreja fazia apelo. Muitas das vezes nós vamos cultuar a Deus, muitas das vezes nós entramos na igreja, muitas das vezes nós ouvimos uma palavra abençoada e saímos dali com pessoas
frustradas, porque queriam aceitar a Jesus e não aceitaram porque estavam com vergonha. E por não ter feito o apelo, elas não aceitaram. Ah, meu irmão Marcos, para aceitar Jesus pode ser depois, a pessoa pode chegar lá, ô pastor, eu queria aceitar Jesus. Já havia acontecido? Nós já vimos. Mas existem pessoas e pessoas. Eu conheço relatos, né, de pessoas que foram para a igreja naquele desejo, hoje eu vou aceitar Jesus. E não tem um apelo. E a pessoa acaba não aceitando, porque não teve o apelo. Uma falta talvez ali de entendimento da pessoa, talvez chegar no pastor depois e falar, pastor, mas ela tem vergonha. E a palavra de Deus extraiu um questionamento dela. E muitas das vezes esse questionamento que aqueles homens tiveram, muitos não põem para fora. Muitos deixam ali dentro aquele questionamento. Por isso a importância do apelo. Por isso a importância do apelo, porque às vezes a pessoa ouve uma palavra abençoada, Deus fala com ela, Deus mostra direção para ela, Deus toca no coração dela, Deus fala que vai mudar a vida dela, Deus fala que vai fazer uma grande obra na vida dela, Deus fala promessas para ela, revela ali no altar, mostra totalmente a vida dela, e ela fica até com medo, ela fala, não é possível, alguém falou da minha vida para esse pastor. Não é possível. E aquele momento ela fala, hoje eu vou aceitar Jesus Cristo como Salvador. E muitas das vezes a igreja acaba não fazendo o apelo. E a pessoa por vergonha não vai. Se chamando já é difícil a pessoa ir. Eu levei um amigo meu em uma igreja, lá, um pouco depois de Ribeirão Preto, ele foi como meu carona, né? Ele foi, né? E nós fomos, ele aceitou, graças a Deus. Precisava divulgar um projeto ali, e nós fomos. Ele foi com o meu carona, um grande amigo, católico, né? Ele disse que é católico, mas a última vez que ele foi no batismo dele, e no dele, né? Então, ele pegou, queridos, e me levou até lá, nessa igreja. Chegamos lá, uma igreja abençoada, uma palavra abençoada, e ali, naquele momento, pro lado, lágrimas caindo do rosto do meu amigo. Lágrimas e mais lágrimas. O Espírito Santo de Deus estava tocando no coração dele. Porque no momento que nós estamos pregando a palavra de Deus, sendo um instrumento de Deus, o Espírito Santo de Deus está trazendo à pessoa a convicção do pecado, da justiça e do juízo. E naquele momento eu olhei e o menino estava chorando. E olha como Deus é, querido. Deus usou o profeta para falar. Existe uma pessoa aqui que não era para estar aqui. Mas ela veio porque ela foi convidada. Ela veio somente para dar uma carona. Que é mais que isso? Primeiro falou assim, ó, a pessoa não era para estar aqui, eu já dei uma cutucada nele. Eu já dei aquela cutucada nele, ele pegou e já olhou para mim assim, meio com vergonha. Aí depois eu falei, irmão, vamos lá. Ele, não vou ficar aqui mesmo. Porque a pessoa tem medo, a pessoa tem vergonha. Vamos lá, meu querido. Não, vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui mesmo. E chorando que nem uma criança, irmãos. Eu falei, irmãos, não é Deus. Eu sabia que o Espírito Santo ia pegar ele. Eu sabia. Tanto que eu até comentei com um amigo da igreja. Eu falei, eu vou levar meu amigo aí. E ia pegar ele. E pegou. Aí, meus queridos, olha só. Ele falou assim, essa pessoa não era nem para estar aqui. Eu falei, é você, mano, você não ia vir, cara, vamos lá. Ele, não, eu não sei o que eu vou falar. Eu falei, não, você não precisa falar nada, cara, vamos lá. Talvez você só repete a oração lá do pastor. Não vou lá não. Aí de repente ele falou assim, essa pessoa talvez veio somente para dar uma carona. Irmãos, Deus ainda fala. Deus ainda fala. O nosso Deus fala.
E aí quando ele falou isso, eu já fui empurrando ele já. E ele, meu Marcão, eu já fui empurrando. E eu falei, vai, filho, é você mesmo, filho. Não tem essa não. Aí ele foi, eu fui com ele. Você vê como é difícil, mesmo deixando claro que era para ele. Era para ele. Ele foi o primeiro. Depois vieram as outras pessoas que eram para se reconciliar. Mas ele foi o único que aceitou a Jesus aquele dia. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, a importância, querido, de nós fazermos o apelo. Pedro, ele faz o apelo. E no apelo é o quê? Arrependei-vos. Aceitem a Jesus. Ele aceitou a Jesus como o Senhor e Salvador. Só que quando nós aceitamos a Jesus, Pedro já é bem claro, ó, arrependei-vos. Arrependei-vos. A palavra aqui, arrependimento, vem de metanoia, né? Nós sabemos que significa o quê? A ação de mudar de ideia ou pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. Do ponto de vista teológico, a metanoia representa o processo de arrependimento e o quê? Conversão do indivíduo para uma determinada doutrina. O arrependimento é uma conversão, é um giro de 180 graus. 180 graus, irmãos, tá? Não é 360 não, é 180, ó, 180. A gente fala que é 360. Se eu fizer uma 360 aqui, ó, eu tô aqui de novo aqui. Então, você vai estar no mesmo lugar. É um giro de 180 graus. Você está indo para Limeira de carro, de repente você para e fala assim, não vou para Limeira não, eu vou é para Ribeirão Preto. Você pega ali, faz um retorno e vai para Ribeirão Preto. Isso é arrependimento. É deixar aquilo que você estava fazendo, é deixar o caminho que você está vivendo. Porque naquele momento que Pedro pregava a palavra, o Espírito Santo estava mostrando àqueles que estavam ouvindo os seus pecados, as suas falhas morais, os seus erros, porque nós somos pecadores. Não existe santo nessa terra. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe santo nesta terra. Não existe. Nós não somos santos, nós somos santificados. Nós não somos justos, nós somos justificados. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados pela graça da redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluias. É Ele é o justo, Ele é o santo, Ele é o poderoso. Ontem, quando nós falávamos, hoje Deus falou algo comigo, que eu não sei se eu ouvi em algum lugar, que às vezes a gente ouve em algum lugar muitas coisas, depois vem na mente, a gente acha que é revelação de Deus. Mas amém. Deus falou algo interessante comigo. Naquele dia que Pilatos estava para crucificar Jesus, e Jesus foi crucificado, direito da esquerda, teve um que começou a debochar de Jesus, e o outro pegou e falou assim, não deboche deste homem, porque ele não merece, nós merecemos, mas ele não, ele é justo, ele é justo. Um ladrão, pecador, falou, ele é justo. Naquele momento, aquele homem que estava da direita ou à esquerda, eu não lembro, irmãos, se é a direita de Jesus, não lembro. Aquele homem que falou que Jesus era justo, ele era a pior pessoa, socialmente falando. A pior pessoa que estava ali naquele ambiente. Porque era maldição, né? Ser colocado no madeiro. Então, ele era a pior classe de pessoa ali naquele momento. E ele falou, o homem é justo. Então, você coloca ele no nível mais baixo ali de moralidade. De igualdade,
como que eu posso falar? De classe, de tudo. Baixo. E ele falou, esse homem é justo. E em paralelo disso, nós vemos a mulher de Pilatos, dizendo assim, eu sofri essa noite por causa desse Galileu, porque ele é justo. Quem que era ela? Pilatos era o governador. Ela era a mulher do governador. Então, enquanto o mais baixo falava que ele era justo, numa classe mais alta de todas ali, de Jerusalém, outra pessoa falando que ele era justo. Então, entre todos que estavam ali, não existia nenhum justo. Só ele. Só ele é justo. Só ele é santo. Queridos, eu respeito todas as religiões, mas a Bíblia diz, eu gosto muito quando fala de Elias. Elias era homem como eu e você, tinha o mesmo sentimento. Quando a Bíblia fala de Paulo, irmãos, ele tinha um espinho na carne. Paulo ele se irava, ele discutiu com Pedro. Teve uma época que ele não quis andar com Marcos mais, porque João Marcos pisou na bola. Paulo era homem como nós. Mas nós vemos aí, irmãos, as igrejas perderam um pouco, saíram, né, da essência, saíram ali dos princípios cristãos, Quando Pedro chega em Cornélio vai se abaixar. Pedro fala, levante, porque eu sou homem como você. Quando eles querem pegar Paulo e Silas, se eu não estou enganado, e falar que eles eram Netuno, né, Saturno, eles eram deuses, eles falam, não, gente, nós somos homens como vocês. É que nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós nos arrependemos, nós entregamos a nossa vida a Jesus, e o Espírito de Deus veio sobre as nossas vidas, mas nós somos homens. Mas sabe o que a igreja fez? Hoje, você vai ver em algumas Bíblias, São Paulo canonizou. Se tiver algum católico, me perdoe, mas é verdade. São Paulo significa o quê? O Santo Paulo. Amém? Paulo era santo? Ele foi santificado por Cristo. Mas a partir do momento que eu canonizo, falo ele como santo e faço uma imagem dele e começo a adorar, eu já estou errado. Porque só existe um que é digno de toda adoração. São João, São Antônio, santo não sei o quê. Querido, só existiu um que é santo. E a Bíblia diz que os serafins, eles ficam santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. Só Ele é santo. Só Ele é digno de toda adoração. Só Ele. Então, naquele momento, que eles ali pedem para que eles se arrependam, né? Se arrependam, né? Eles fazem um apelo. Para quê? Para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Porque nós somos santificados. E eles falam assim, vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Os dons do Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai nos capacitar para que possamos viver no caminho do Senhor Jesus. Para que possamos viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque nós somos falhos e pecadores.
Quando nós somos batizados, né? Ali é como que fala, um testemunho público, né? De que nós estamos deixando a nossa vida, a nossa velha vida, estamos renascendo para uma vida nova com Cristo. Mas eu adoro muito aquela frase de Lutero. Lutero disse assim: olha, eu batizei, mas ninguém me avisou que o velho homem sabia nadar. Eu batizei para que o velho homem morresse, mas ninguém me avisou que ele sabia nadar. Você batiza, sim, mas isso não quer dizer que você não vai ter mais desejos. Isso não quer dizer que você não vai ter mais vontade. Isso não quer dizer que a sua carne... Isso não quer dizer que a sua carne ela não vai ali pedir para que você continue alimentando ela como quando você fazia antes de conhecer a Jesus. Mas se você começar a buscar o Espírito de Deus, Ele vai te ajudar a viver a vontade de Deus. A palavra diz: se viver segundo a carne, morrereis, mas se viver segundo o Espírito, vivereis. Porque o Espírito milita contra, a carne milita contra o Espírito. Romanos 8 diz que aquele que está na carne, ele não pode agradar a Deus. Então é necessário o arrependimento, é necessário a conversão. E aquelas pessoas, naquele momento que Pedro faz o apelo, elas aceitam a Jesus. A pregação traz ali, extrai deles um questionamento: eu preciso consertar minha vida. Tem muita gente, queridos, que está dentro da igreja, que é questionado pela palavra de Deus, mas ainda não se converteu. A pessoa está já há alguns anos dentro da igreja, mas não é convertida. Não é convertida, é convencida. Diz que é santo, diz que é separado. Ah, meu Deus. Precisamos nos voltar para Deus de todo o nosso coração. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: pecar é uma coisa, viver no pecado é outra. Você diz que é santo, vai na igreja, que é convertido, mas na hora que você está sozinho no seu quarto, você vai lá e acessa aquele site que começa com a penúltima letra do alfabeto. Você diz que é santo, que é convertido, mas você sabe que aquela pessoa é casada e você continua dando trela para ela. Você continua conversando com ela no WhatsApp. Irmãos, Deus, Ele quer um compromisso sério conosco. Deus quer um compromisso sério. O arrependimento, ele tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. Pecar, pecamos, falhamos, mas os princípios. Uma vez o presbítero Eliandro, ele veio aqui em casa e eu li uma palavra, uma coisa que ele falou ali que me marcou muito. Os princípios. Não. Opa, peraí, eu sou cristão, cara. Eu sou cristão. Você vai ficar brincando aí de conversinha com essa menina no serviço até quando, irmão? Até você cair? É? Você vai ficar olhando esse site aí até quando, irmão? Até você pegar e um dia dar na louca, você estiver pra rua aí, dar uma doida, não sei, você pôr no carro e fazer coisa errada? Você vai ficar brincando com essa pessoa até quando? Até vocês dois errar? E olha, uma pessoa traída, sem Deus. O que ela não pode fazer? Uma pessoa sem amor. Que aquela
sem o amor, o que ela é capaz de fazer? Você vai ficar na igreja aí, mas aí namorando cedo, jovem namorando cedo, 13, 12 anos, 14 anos namorando. Vai ficar se esfregando aí até quando? Até acontecer alguma coisa, vocês pecar? Quer que eu falo para você? Por mais que você case, você vai colher as consequências desse erro seus. Ah, vai. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Ele ceifará. Não adianta não, meu irmão. Um rapaz contou uma história para mim no serviço, eu não sei se é verdade. Mas, camarada devia um dinheiro pro amigo dele. Devia um dinheiro pro rapaz aí. Aí o cara se converteu. Ele se converteu. Aí um dia ele tava passando de bicicleta, com a bicicletinha, né? O cara parou ele no carro, né? Para um constranger, mandou encostar. Falou, fulano, então, e aquele dinheiro lá, rapaz? Tô precisando daquele dinheiro lá, o momento tá difícil também. Quando você precisou, você veio, eu te emprestei, cara. Tem prazo, pelo menos. Você pode dar aos poucos, não precisa pagar tudo de uma vez. Aí disse que o rapaz olhou pra ele e falou assim, amigo, eu preciso te contar um negócio. Eu sou nova criatura. Abriu a Bíblia lá em 2 Coríntios 5:14, 5:17. Diz assim, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo, irmão. Eu não preciso mais te pagar. Vai em paz. Jesus me perdoou. Aí, irmão, só pode ser piada. Querido, por mais que você se converta, você vai colher tudo que você plantou. Você tem aí uma vida inteira de uso de drogas. Uma vida inteira de uso de drogas. Você pode se converter. Você pode ter um encontro verdadeiro com Jesus. Mas infelizmente, é como um cartão de crédito. A fatura, ela chega. Ela chega. Ela chega. Porque tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Amém? Então, precisamos fazer o apelo. Eu quero encerrar aqui, irmãos, dizendo aqui, Provérbio 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões, ele jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Misericórdia. Maria Pilão escreveu ali, misericórdia. É verdade, Maria. Misericórdia. Então, aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Então, queridos, olha só que interessante. Muitas das vezes a pessoa está ali dentro da igreja, né? Mas ela está com o pecado ali, escondido. E a palavra vem direto. E ela fala, vai, vem, se volta para mim, se reconcilia comigo. E a pessoa fica quietinha, muitas das vezes por vergonha, muitas das vezes porque nós não fazemos o apelo. Precisamos voltar a fazer apelo. Precisamos. Eu queria contar um testemunho. O ano de 2019 foi um ano muito abençoado para mim. Eu fui muito abençoado. Amém? Tive muitas oportunidades na igreja que eu congrego, Avivamento Bíblico. E um dia na sede, estava ali na sede vendo a missionária Denise pregar. E a missionária Denise pregou e ela fez um apelo. E ali eu vi pessoas se achegando, né? Se achegando. Muito barulho de cachorro, irmãos. Eu estou encerrando. Se achegando, né? Na frente do altar. Aí eu falei assim, quando eu for ministrar, eu vou fazer o apelo. Irmãos, e no finalzinho do ano 19, Deus começou a me dar algumas mensagens pela honra, pela glória
né? Pela graça, né? Porque nós não merecemos, mas é Ele que dá. Irmãos, eu comecei a fazer alguns apelos e eu percebi, irmãos, o quanto de pessoas doentes que existem dentro da igreja. Pessoas que já estão há algum tempo e querem aceitar a Jesus. Não espere aquele crente, aquele cristão que está visitando a sua igreja, conhecer primeiro a igreja, conhecer os irmãos. Não, viu que tem gente nova? Querido, faz o apelo. Faz o apelo. E se Deus enviou aquela pessoa naquele momento para derramar as lágrimas ali no altar da tua igreja e se arrepender de todo o seu pecado, e dali ele sair e Deus recolher ele vai para o céu, ele vai para Cristo, ele vai morrer em Cristo. Então nós precisamos fazer o apelo. Amém, queridos? Então, essa é a... Queria encerrar vocês. A igreja primitiva, eles faziam apelo. Faziam apelo. Olha, eu sei que nós estamos na live. Estamos aí, eu aqui na minha casa, você na sua. Você deve estar ouvindo um barulho de cachorro para tudo quanto é lado. Para tudo quanto é lado. A família e as crianças começou a chegar agora. Mas eu queria dizer para você que talvez nem é daqui do Porto de Porto Ferreira. Talvez nem é do Avivamento Bíblico. Talvez você foi convidado para aceitar a página e talvez você está assistindo neste momento ou você vai assistir depois essa mensagem. Eu queria te fazer um convite. Um convite que quem fez foi Jesus. Ele falou assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você, querido, está cansado, se você talvez tem pensado em desistir, você aí talvez tem falado assim, quando a igreja voltar, eu nem vou voltar mais. Sei lá, vou seguir uma outra religião, vou seguir um outro caminho. Se você talvez está indignado com a vida, indignado com Deus, porque talvez você perdeu alguém, porque talvez você perdeu os seus negócios, você tem perdido muito dinheiro por causa dessa pandemia, os seus projetos, a sua empresa. Eu não sei, eu não te conheço, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está falando com você neste momento. Se você está sentindo a presença de Deus aí neste momento, você que ouviu essa palavra, irmãos, eu quero fazer um convite para você, irmão. Mas eu sou crente, eu vou escrever aqui. Não importa, não liga porque as pessoas estão falando ou o que as pessoas pensam de você. Não é eles que pagam a sua conta. E outra, quem morreu por você foi Jesus da cruz do Calvário. Então eu queria dizer para você neste momento, talvez nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, você pecou, você falhou. Talvez você vinha pecando antes da pandemia. E talvez esse tempo de ficar distante da igreja fez você refletir um pouco. Né? Esse isolamento está te fazendo refletir um pouco. Eu queria convidar você a se reconciliar com Jesus. Eu queria convidar você neste momento a aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque Ele vai mudar a sua história. Ele vai derramar sobre você o Espírito Santo de Deus. E sabe aquele pecado que você não consegue largar? Sabe? Deus pode te libertar disso, querido. Eu sou prova viva. Falo aqui agora. Libertar da pornografia. Deus pode te libertar das drogas. Pode.
Deus pode te libertar da prostituição. Deus pode te libertar da amargura. Deus pode. Então eu queria neste momento que você que estiver assistindo essa live aqui, mas precisa do pastor, precisa de um presbítero, de uma missionária. Se você encontrar uma pessoa na rua e falar assim, eu quero aceitar Jesus. Não, peraí que eu vou lá chamar o meu pastor. Se o endemoniado cai na sua frente, você vai lá na casa do pastor, da missionária, chamar a missionária. Não, irmão, você tem que estar capacitado. E eu nesse momento eu estou aqui na unção do Espírito de Deus. E na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu queria fazer uma oração com você. Eu queria fazer uma oração com você. Uma oração de reconciliação. Uma oração de arrependimento. Uma oração de você aceitar a Jesus como seu Salvador. E a gente encerra. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Você que tem vivido uma vida desregrada nesse tempo, que tem vivido uma vida por estar fora da igreja, você tropeçou, você caiu, você falhou. Mas a palavra de Deus diz que uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. A Bíblia diz que Deus confirma os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor vai sustentar com a sua mão. Deus vai te levantar hoje, meu irmão. Na onde você estiver, na cidade que você estiver, no país que você estiver. É dia de arrependimento. É dia de apelo. Então eu estou fazendo apelo. Você que quer se reconciliar com Cristo. Você que quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Feche seus olhos nesse momento. E repita comigo esta oração. Senhor Jesus, eu, neste momento, coloco a minha vida nas suas mãos. E eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu peço perdão por todas as minhas falhas. Eu peço por todos os meus erros. Eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Pai, escreve o meu nome no livro da vida e transforma minha história. Traz de volta de novo. Faça com que o teu Espírito Santo me fortaleça de novo. Eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus possa ter tocado aí em alguma pessoa, eu creio, né? Que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Amém? Então, são 5:06. Estou encerrando. Que vocês fiquem aí na graça e na paz do Senhor Jesus. Sábado que vem a gente volta aí para fazer uma outra live. Amém? Fique com Deus.